que faz uns 13 anos a última vez que eu ouvi alguém pregando nesse texto. Mas Deus hoje tocou no meu coração para nós meditarmos nessa passagem, que é uma passagem bem conhecida dos irmãos. Nabote, um homem simples, no dia a dia, não era nenhum rei, nenhum pastor, nenhum profeta, não era nenhum sacerdote, ele era um homem simples, como eu, como você, era um homem simples. Porém ele tinha algo que estava no lugar estratégico. A sua vinha estava, vamos dizer assim, colada com o palácio de Acabe. Acabe, rei do norte, cuja capital Samaria, e ele estava ali, aquela vinha estava no lugar estratégico. Provavelmente Acabe queria expandir o seu jardim ou a sua horta e queria ter a vinha de Nabote, como os irmãos conhecem a passagem. Porém, meus irmãos, uma coisa aqui que eu queria que os irmãos meditassem Nabote era um homem simples. Nabote era um homem simples. Não era nenhum grande homem, não era nenhum investidor, não era um fazendeiro. Ele era um homem simples. Se não tivesse tido essa questão da vinha de Nabote provavelmente não teria aparecido na Bíblia, porque ele aparece exatamente nesta passagem, somente nesta. E nós vemos aqui que Nabote, sendo um homem simples, mas ele tinha algo, a sua herança. E a herança que era dos seus pais, que foi passada para ele, estava num lugar estratégico. Porém, Acabe gostaria de possuir aquela vinha. Acabe primeiro fez uma oferta para ele: olha, se você me der a sua vinha, eu posso te dar uma vinha ainda melhor. O que nós entendemos? Que a vinha de Nabote não era uma grande vinha, não era uma vinha esplendorosa, não. Apenas estava no lugar estratégico. Porque se Acabe gostaria de dar uma vinha para ele, uma vinha melhor, era porque a vinha de Nabote era uma vinha boa, mas não era uma vinha excelente. E também ele fez uma outra proposta: olha, se você não quiser uma outra vinha, eu também posso te dar isso em dinheiro. Quanto você quer? Diz qualquer preço aí que eu pago, qualquer valor que eu pago. Aí Nabote diz algo muito interessante, que ele diz: olha, eu não posso, com as nossas palavras, eu não posso vender a herança dos meus pais, eu não posso vender essa vinha. Mas ele não diz eu não posso com uma dor do coração, com o desejo de vender, mas por princípios não vender. Não, ele disse que não podia porque ele não venderia. Por quê? Porque ele conhecia o valor da herança que tinha passado para ele de pai para filho, de geração em geração. E outra coisa, ele não poderia vender a vinha pelo mandamento do Senhor que está lá em Levítico, onde nessa questão aqui não poderia ser passada a vinha, essa vinha não podia ser vendida. Então, se ele vendesse, ele estaria desfazendo daquilo que os seus pais o deram, e também estaria quebrando o mandamento do Senhor. Porque aqui, quando fala acerca da vinha, aqui não dá para nós falarmos muito, mas a questão do resgatador. Os irmãos conhecem a passagem do resgatador, lá em Ruth, quando ele foi lá e foi para alguém tinha que resgatar, e não tinha ninguém para resgatar aquela mulher, a Ruth, aí ele foi mesmo e resgatou ali. Então é mais ou menos desse jeito. E aqui nós vemos que ele fica triste. Acabe fica triste e um pouco indignado. Como? Eu sou o rei, eu não posso ter a vinha dele. E foi para casa e foi chorar por uma mulher, aos pés de uma mulher sanguinária, idólatra e terrível, Jezabel. Os irmãos já ouviram falar quem é Jezabel? Às vezes a gente fala o espírito de Jezabel, né? A mulher passa um batom, ou passa o espírito de Jezabel. Irmão, não é isso não, tá? Jezabel era descendente dos sidônios, homens terríveis, que sacrificavam crianças ao deus Moloque. Eu já falei alguma vez sobre o deus Moloque? Como é que era o sacrifício de criança? Nem na escola dominical? Já falei na escola dominical, mas eu vou repetir para alguns irmãos.
O sacrifício ao deus Moloque era assim: era uma figura de bronze que ficava com as mãos assim. E embaixo daquela figura, ou daquele monumento, daquela estátua, uma estátua, ficava assim. Embaixo daquela estátua, existia algo que eles colocavam para poder aquecer a estátua. A estátua, alguém já viu um ferro pegando fogo? Não, um ferro pegando fogo não, mas um ferro ficando quente. É exatamente assim. E nessa posição aqui que estava a estátua, colocava a criança, o bebê. Então quando o bebê ficava ali, ele começava a se bater. E quando ele se batia, ele caía. E morria queimado. Era assim que essa mulher tinha suas crenças. Era nesse tipo de Deus que Jezabel tinha suas crenças. Fora muitos outros deuses. Mas era uma mulher terrível. E o que ela pensa? Não, peraí. Não. Você é o rei, você pode possuir tudo o que você quiser. Mas que vantagem que tem ser o rei se não pode possuir o que quer? Eu vou fazer o seguinte, para você ver, meus irmãos, como essa mulher era terrível. Era maldosa. A mulher era terrível. Ela arma uma cilada, ela arma uma arapuca, né? Como a gente diz na língua, ela arma uma arapuca para poder incriminar Nabote naquilo que ele tinha feito, ou não tinha feito. E ela chama 2 homens lá e fala: olha, vai ter o sacrifício, inventou um sacrifício, e vai ter o sacrifício lá, e vai ser o dia assim, e vocês colocam Nabote, e diz que ele blasfemou contra Deus. Diz que ele blasfemou contra Deus, porque quem blasfemasse contra Deus era apedrejado. Então você vai dizer lá, vou colocar 2 homens de Belial, filhos de Belial, a Bíblia fala, filhos de Belial, que também era um deus daqueles dias. Filhos de Belial, não sei o que eles estavam fazendo assim no sacrifício que era para Deus, mas estavam infiltrados, como muitos se infiltram dentro da igreja. Filhos de Belial, colocou eles ali e disseram, e falaram, olha, e ela disse a eles, olha, marcou o sinete, marcou tudo direitinho, para eles poderem ter entrada. Marcou, claro, falsificou a assinatura de Acabe, se a gente for colocar nos nossos dias de hoje. E eles foram, quando Nabote estava ali participando, vamos dizer assim, do culto, eles levantaram uma calúnia contra Nabote e disseram, olha, blasfemou e tem que ser apedrejado. O que eles pegaram? Não tinha nem como falar nada, arrastaram aquele homem, apedrejaram ele morreu. Ele morreu. Mas irmão, como é que um homem de Deus pode morrer? Mas se Deus que deu o Deus do livramento, cadê o Deus que pode nos livrar? Claro, Deus pode nos livrar sim. Mas Deus resolveu não livrar aquele homem. Porque a gente tem que pensar, meus irmãos, lá em Hebreus, quando fala que homens que passaram, rejeitaram as promessas dessa terra para alcançar algo ainda melhor. Ainda melhor. E aí nós vemos uma coisa aqui, algumas coisas me chamam a atenção, que é o peso da calúnia dentro da igreja. Irmãos que falam contra outros irmãos, sem saber o que acontece, levanta uma calúnia, coloca aquele homem, mata a fé dele. E aí a gente fica pensando, mas irmão, nós somos todos crentes, né? Essa mulher aqui era uma terrível, uma idólatra. E os irmãos acham que não tem nenhum idólatra dentro da igreja? Que em vez de prestar o seu culto para Deus, presta o seu culto para Belial? Este homem, meus irmãos, ele morreu. Ele morreu porque ele não abriu mão da sua herança. Ele morreu porque alguém levantou uma calúnia contra ele. Ele foi apedrejado e foi injustiçado porque alguém fez algo. Disse que ele falou algo que ele não falou. Disse que ele fez algo que ele não fez. Ele não abriu mão da sua herança. Imagine de repente que a Bíblia vai falar que só Acabe foi falar com ele, mas ele tinha tanta certeza de fazer, porque ele sabia que aquilo que estava acontecendo contra ele era porque ele não tinha vendido a herança. Ele não negocia a sua vida pela sua herança. Pelo contrário, ele prefere morrer do que vender a sua herança. Ele prefere a morte do que negociar aquilo que Deus deu para ele, mesmo com a calúnia. Ele prefere ser quem realmente Deus chamou para ele ser, do que ser uma pessoa que ele não for, que ele não era.
A gente fica pensando, olhando para essa passagem e fala, meu Deus, mas era simples vinho, por que ele não vendeu logo? Morreu por causa de uma vinha, morreu porque ficou apegado a bens materiais, né? Assim, de repente, né? Ficou apegado, não era, meus irmãos, apenas um bem material, era uma herança, que foi uma promessa que Deus fez lá no Egito para o povo de Israel, que quando eles entrassem na terra, eles possuiriam a terra. Era uma herança do próprio Deus, que Deus tinha atribuído a ele naquele momento, para quê? Para que ele pudesse administrar aquela vinha. E né, meus irmãos, que aquele homem era um homem simples, que a vinha dele era uma vinha simples, porém aquilo que Deus deu para ele, ele não abriu mão, mesmo sendo simples. Ele não abriu mão, eu vou fazer isso aqui porque eu vou ter uma coisa melhor, Senhor, eu vou poder te servir melhor, porque aqui eu tenho essa vinha assim, mas você está me oferecendo algo melhor, então eu vou querer algo melhor. Ele não abre mão. Ele não diz assim, olha, eu vou vender minha vinha, porque com o dinheiro da vinha, eu vou dar meu dízimo na igreja. Ele poderia ter dito isso também. Não, Senhor, vai ser um dinheiro abençoado, eu vou vender minha vinha, eu pego a quantia, coloco o preço que eu quiser, eu pego a quantia que eu vou receber e dou os 10% na igreja. Quem nunca ouviu alguém dizer que vai ganhar na Mega Sena e vai dar 10% na igreja? Exato. É um dinheiro lícito, irmãos? Para uma pessoa poder ganhar, quantas pessoas precisam perder? Exatamente, milhões. Mas aqui nós vemos que ele era um homem simples, tinha uma vinha simples, porém ele tinha uma coisa que muitas vezes falta em mim, digo em mim, que é saber dar valor àquilo que Deus atribuiu a mim ou a nós. Saber dar valor àquilo que Deus concedeu para nós de graça, porque ele não teve que comprar a vinha. A vinha foi atribuída a ele, foi passada para ele por herança dos seus pais, dos seus antepassados. E ele não negocia de jeito nenhum. Pode vir dinheiro, pode vir algo melhor. Ele não negocia com Deus. Ó Deus, eu vou fazer assim, porque depois eu faço assim para te agradar. Ele não negocia. Sabe por quê? Porque ele tinha princípios. Aleluia, Deus. Ele sabia o valor daquela vinha. Aquela vinha não tinha valor monetário para ele, meus irmãos. Valor em dinheiro, em euro, em real, em dólar. Não tinha. Aquilo era um valor espiritual para ele, porque aquilo que tinha sido atribuído a ele seria a herança dos seus pais e seria uma forma de ele ser fiel àquilo que Deus deu para ele, aquilo que Deus concedeu para ele sem ele ter feito nada, algo imerecido. Ele não merecia, mas foi dado a ele por herança. Ele não precisou comprar, mesmo sendo simples, ele não precisou comprar, foi dado a ele. Foi dado a ele algo que ele talvez não merecesse. Mas ele cuidou bem daquela vinha. Porque se a vinha era chamada de vinha, era porque a vinha continuava dando fruto. Porque se não tivesse nada dando fruto, ele não se chamava de vinha, se chamava de quê? Terreno. Tem um terreno ali. Era uma vinha porque continuava dando fruto, já fazia muitos e muitos e muitos anos. Então, mesmo sendo pouco para muitos, mesmo alguém olhando e falando, mas por que você não vende isso logo? Não, foi o meu Deus que me deu através dos meus pais. Deus deu para meus pais e passou para mim. Mas, rapaz, você acha que não acontece a realidade nossa, né? A realidade daqueles dias? Alguém vem falar para ele, vende, homem, vende essa vinha, troca essa vinha para uma vinha melhor, escolhe, olha, acaba e tem uma vinha lá que é muito maior, muito melhor, dá muito mais fruto, o fruto é muito melhor. Você acha que isso não, pessoas não vieram falar para ele? A Bíblia não vai falar tudo, irmãos. Mas a Bíblia atribui algumas coisas da nossa realidade, e a nossa realidade é essa. Você acha que não vende? Deixa de ser bobo. O mineiro que fala, deixa de ser bobo. Vende a vinha. Vende a vinha, troca essa vinha aí. Não, eu não troco, eu não vendo. Porque ele sabia o valor. Aquela vinha não tinha preço, aquela vinha tinha valor. Preço é aquilo que Deus nos dá nas coisas. Valor é aquilo que nós, meus irmãos, temos para nós, que não tem preço. Aquela vinha não tinha preço, aquela vinha para ele tinha valor. E mesmo que sendo que alguém não dê nada, ele falou, não, essa vinha é minha, Deus colocou para mim cuidar, eu vou cuidar, porque é coisa dos meus pais, eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendi, mesmo que eu morra.
E assim é exatamente a nossa vida. Porque às vezes a gente acha que aquilo que Deus colocou para nós é pequeno, é nada. Ah, mas eu tenho o dom de cantar, eu vou cantar, mas sabe o que é? Tem irmão que chega e canta aqui na frente, irmão, ó, eu vou cantar uma música para Jesus, e eu sou meio desafinado. Irmão, então ensaie antes. Mas às vezes tem uma voz abençoada e negocia com Deus, não, eu não vou cantar mais, porque sabe o que é? Eu não estou cantando tão bem assim, tem outro que canta melhor. E o inimigo, meus irmãos, a gente fica pensando, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, sim, matar, roubar e destruir, mas o que ele quer roubar não é o nosso emprego, não é a nossa casa, é a nossa paz, é a presença de Deus na nossa vida, é a certeza que nós temos que Deus está conosco. E era isso, e era exatamente isso que aconteceu com Nabote. Alguém vai dizer, mas eu sou tão pequenininho, eu queria ser um pregador, e nossa Senhor, mas o Senhor me usa, nossa Senhor, mas eu sou tão pequeno. Não interessa, Deus te deu, cuide daquilo que Deus te deu, mas é pequeno, mas eu tenho o dom de organizar as coisas na igreja, cuida daquilo que Deus te deu, mas alguém está me oferecendo um cargo melhor, mas alguém está me oferecendo uma posição melhor, mas alguém está me oferecendo algo para mim sair da minha posição. Não saia. Porque quem te colocou aí foi Deus. E se você sair, aleluia, a perca pode ser irreparável. Irreparável. E aqui, meus irmãos, é o que acontece conosco. Irmão, mas que isso, irmão? Não, eu leio a Bíblia, eu dou uma saudação lá e eu não sei, mas eu acho que o dom que Deus me deu é tão pequeno. Tem um irmão lá que tem dons melhores do que o meu. Tem irmã lá que tem dons melhores do que... Tem irmão que prega melhor, tem outro que canta melhor, aleluia. Ele era um homem simples. Ele tinha uma vinha simples, mas era um lugar estratégico que fazia a diferença. Deus não precisa usar coisas grandes, meus irmãos, para fazer a diferença. Deus usa as coisas pequenas. Deus usa as coisas pequenas para fazer a diferença neste mundo. Usa a minha vida, a sua vida para fazer a diferença. E muitas vezes a gente está rejeitando aquilo que Deus deu, estamos indo contra a palavra que Deus mandou, para negociar conosco e achar que nós vamos fazer aqui o melhor negócio. Tem coisas que não são negociáveis. Não adianta nós queremos negociar e viremos buscar desculpa de dizer, eu negociei, Senhor, sabe o que é? Porque o Senhor sabe, né? O Senhor me conhece, sabe que eu sou fraco. Não, negociou porque já queria negociar aquilo. E tem muitos de nós que ficamos parados dentro da igreja, temos dons, temos capacidade para fazer algo dentro da igreja, mas falar, eu sou tão pequenininho, isso não é humildade, meus irmãos. Eita, Jesus. Isso não é humildade. O que Deus está falando conosco nessa manhã é que aquilo que Deus deu para nós, o que Ele deu para nós, pode ser pequeno aos nossos olhos, mas aos olhos dele foi Ele que atribuiu para nós, e nós temos que cuidar. Não importa. Não importa. E muitas pessoas estão parando, estão sendo esgotadas pelas situações. Não, sabe o que, irmão? Eu não vou continuar no ministério, eu não vou continuar pregando, porque dá muito problema. Eu vou sair do grupo das irmãs, porque dá muito problema. Dá muito problema, irmão. Eu não vou cantar no grupo de louvor, porque dá muito problema. Eu não vou pregar, porque sempre quando eu prego, dá problema. O inimigo está negociando. Você quer ter paz um pouquinho no culto? Quer ir para casa em paz? Vai para casa em paz, faz o seguinte, fala que você não vai pregar, diz que você não vai cantar, porque você vai estar dentro da igreja, vai sentar, ouvir a palavra e vai embora em paz. Será que isso acontece só comigo, irmão? Acho que não, né? E o inimigo vai negociando conosco, para nós acharmos que vamos ter algo melhor aos nossos olhos. Ele negocia conosco. Quem já teve aquela sensação, é melhor entrar na igreja, ouvir a palavra quietinho no meu canto, né? A palavra quietinho no meu canto, e eu vou para casa em paz, e está tranquilo, sossegado. Não, vou cantar não, melhor eu quero hoje só ficar quietinho no meu canto. E aí a gente perde a noção, aleluia, daquilo que Deus deu para nós de graça.
Você pagou para ter o dom que você tem. Você pagou para ter essa eloquência. Cada um tem o seu jeito de fazer as coisas dentro da igreja. Nós somos um corpo, meus irmãos. Cada um tem a sua parte neste corpo. Não menospreze pelo fato de eu e você nós temos algo ou uma posição na igreja inferior. Não existe posições inferiores. Não existe dentro da igreja. O que existe é aqueles que querem fazer a vontade de Deus e aqueles que não querem. Aqueles que querem cumprir o seu ministério e aqueles que não querem. Se o nosso ministério for apenas, meus irmãos, ser aquela pessoa que vai cantar nas irmãs, ou aquele irmão que vai chegar aqui e vai trazendo uma palavra, aquele que vai dar... Não importa, foi aquilo que Deus te deu. Cuide do melhor, cuide para que isso venha a ser melhor a cada dia. Nabote provavelmente havia, às vezes tinha épocas de seca em Israel, tinha muito e ainda hoje tem. Aquele homem cuidou daquela vinha e continuava dando frutos, passando muitos e muitos anos, continuava dando frutos. Porque ele poderia dizer, não, essa vinha é muito pequena, eu não vou dar mais, eu não vou mais investir nisso. É melhor eu vender, é melhor eu deixar. Porque eu pego uma vinha melhor e coloco trabalhadores nela. Por aí eu pego esse dinheiro e compro uma casa na cidade e vou viver em paz. O que Deus está falando conosco, meus irmãos, é para nós sabermos valorizar aquilo que Ele nos deu. Valorizar o dom que Deus nos atribuiu, sem nós não merecermos. Nós não merecemos, Ele atribuiu para nós para quê? Para o louvor da sua glória. Agora nós estamos brincando. Deus me deu, mas irmão, eu não vou mais profetizar, eu não vou mais falar. E quando eu canto, não, irmãos, a pessoa pensa que é da carne, porque não interessa. Para Deus não interessa o que os outros pensam de você. Para Deus interessa, meus irmãos, aquilo que Ele está vendo, o nosso desejo, a nossa vontade de fazer a sua vontade, de cumprir com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Mas essa herança é muito pequena. Irmão, essa herança não vai dar aquilo que eu queria. Se fosse há 15 anos atrás ou há 10 anos atrás, não, Roberto, mas a gente disse assim, eu quero a herança de pregar nos gideões. E se for para pregar em igreja, não. Há 15 anos atrás, irmão, 10 anos atrás, né? Acho que entendeu, né? Não, eu quero pregar numa igreja grande. Não, eu sou pregador de multidões. Eu estou falando de mim, meus irmãos. Eu sou pregador de multidões. Mas Deus me fez entender há muitos anos que não importa. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí o Senhor está. Pastor, será que alguém já chegou algum pregador aqui pelo ver o tamanho da igreja? Às vezes vem do Brasil, pregar em igreja, às vezes vem aqui e diminui um pouquinho da velocidade da mensagem. Acontece, irmãos. Acontece. Porque acha que é pequeno demais. Deus está falando conosco, meus irmãos. Pode ser uma pessoa que você e eu nós estejamos evangelizando. É uma alma. Quando a Bíblia valoriza uma alma, se Jesus está valorizando uma alma, fala que o céu fica em festa quando uma alma se arrepende. Aleluia! Quem somos nós para julgar esta alma? Dizer, não, eu só prego se for igreja grande. Infelizmente tem muitos hoje que não pregam mais em igreja, só pregam em grandes concentrações. Canto em prega só em grandes concentrações, né, amigo? Porque a igreja não comporta mais. Está negociando. Está negociando. Está negociando o quê? Algo que não é dele. Quando chega naquele grande dia, meus irmãos, quando o Senhor Jesus nos chamar, como aqueles talentos, como aquela passagem que a gente vê, não, o Senhor tinha um talento só, sabe que eu fiquei com medo, eu peguei e enterrei. O que o Senhor chamou aquele servo que enterrou o único talento que recebeu? Servo mau e infiel. Se a gente fosse colocar na nossa linguagem, a gente fala imprestável. Imprestável. Porque hoje Deus nos trata, o Senhor Jesus nos trata com misericórdia. Hoje você vem, nós vemos a igreja, ele fala uma palavra, olha, conscientize, pensa melhor. Mas amanhã ele vai chamar e falar, o que você fez? Ah, Senhor, sabe o que é? Não vai ter misericórdia. Sabe o que é, Senhor? É que eu canto, né? Eu sei cantar, mas então melhora. Senhor, o Senhor me deu o dom de pregar? Então melhora. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém pagou nada por isso.
não paguei nada para estar aqui, meus irmãos. Os irmãos não pagaram nada para estar cantando e louvando o nome do Senhor, uma coisa bonita, de uma forma linda. Se você tem uma voz bonita para cantar, é coisa natural da vida. Uns cantam melhor, outros são para administrar, mas ninguém na casa do Senhor é melhor e maior do que ninguém. O nosso galardão, meus irmãos, vai ser dividido não pela quantidade de obras que fez, não, vai ser pela qualidade que nós fizemos. Porque quando o apóstolo Paulo vai falar acerca das obras, ele fala que vai ter obra que vai passar pelo fogo, vai se queimar, vai virar cinzas, e outras vai ser revestida. Ou seja, não é a quantidade. Aquele irmão que prega para muita gente vai receber o maior galardão. Não, meus irmãos. Aquele que faz ali na informalidade, se a gente fosse pensar assim, também vai receber o mesmo. Mas o que é o ministério na vida de uma pessoa? Não é ser pastor, não é ser evangelista, isso também é, mas é ser servo de Deus, servo de Deus, fazer aquilo que Deus manda em qualquer tempo, em qualquer momento. E aí às vezes a gente tem a palavra para a pessoa, mas negociamos. Não, peraí, se eu for falar a palavra para essa pessoa, o que ela vai pensar de mim? Ela vai pensar que eu sou o quê? Não, que eu sou um crente? Não, eu não posso ser crente. Aqui não, e negocia a nossa posição na sociedade. E não guardamos a palavra como fez Nabote. Ah não, mas lá no meu trabalho... Fala muito palavrão, os portugueses aqui falam muito palavrão. E tem muito brasileiro que chega aqui e começa a falar palavrão também. Eu tenho que falar um pouquinho, porque como é que eu vou me interagir com eles? Como é que eu vou interagir com meus amigos? Com as palavras, com as piadas sujas. Como é que eu vou interagir? Negociando. Não, senhor, sabe o que é? Quando eu estiver no meu trabalho, eu sou crente lá, todo mundo sabe que eu sou crente, mas sabe o que é? Eu tenho que ser um crente assim que é um crente moderno, aquele que a causa de todo mundo, fala como todo mundo, porque às vezes a gente vê a passagem do apóstolo Paulo, e fala que o apóstolo Paulo, quando estava no meio de um povo, falava igual a eles, no meio do outro... Mas então, eu tenho que ser que nem o apóstolo Paulo, irmãos, não é isso que o apóstolo Paulo vivia, não. Ele falava os termos que as pessoas falavam, ele não distorcia a palavra. Ele não falava palavras torpes, ele usava os termos e falava igualzinho que nem aqui. Em Portugal tem termos que a gente tem que aprender a usar para quê? Para se comunicar melhor com as pessoas. Não é assim? E é assim que o apóstolo Paulo fazia. Mas aí nós, como diz o evangelista Roberto, nós queremos ser crentes modernos. Nós queremos ouvir que o irmão lá, que o fulano olha para a mulher passando na rua, e temos que olhar também e comentar sobre isso. Nós temos as irmãs ali, então a irmã olhou o tal fulano lá e comentou, eu também tenho que fazer a mesma coisa, porque eu tenho que interagir com eles, eu tenho que estar junto ali, eu tenho que estar junto. Cada herança que Deus te deu, que Deus me deu, a percepção da palavra que Nabote tinha, de em Levítico não poder negociar, não poder vender de forma nenhuma a sua herança. Não existe aquela questão, meus irmãos, de ele negociar a sua herança. Não, eu vou arrendar minha herança, vou alugar minha herança e depois de um tempo eu pego de novo. Porque se eu vender, daqui 7 anos, quando chegar o ano do jubileu, eu posso ter ela de volta. Não é assim, evangelista Cristos? O ano do jubileu eu podia ter ela de volta, o ano do resgate eu podia pegar ela de volta. Vai ser minha, ela é minha. Eu posso para o meu trabalho ir lá, eu posso deixar lá, eu posso ser uma outra. Mas quando eu chegar na igreja, o Senhor sabe, eu vou levantar minha mão e glória a Deus. Tem coisas, meus irmãos, na nossa vida que são inegociáveis. E sabe o que é o mais interessante? É que eu e você não sabemos aquilo que é inegociável na nossa vida. Nós sabemos a postura que é negociável, nós sabemos a palavra que é negociável, nós sabemos o jeito de nós nos portarmos que é negociável, nós sabemos o dom que Deus nos deu para colocar e fazer que o pastor, a igreja, vir usufruir desses dons se é negociável, nós sabemos. Tudo isso aqui nós sabemos. Não tem nada novo, nós sabemos. Nós sabemos aquilo que nós podemos negociar, aquilo que nós não podemos negociar. Quer ver uma coisa, uma pergunta que eu fiz hoje de manhã na igreja?
na escola bíblica. Na quarentena ficamos realmente 40 dias em casa. Não foi uma quarentena de 15 dias, né, pastor? Foi, né? Foi uma quarentena de 40 dias mesmo. Alguém de nós leu um livro da Bíblia? Um livro da Bíblia, eu vou colocar você não. Um livro da Bíblia, um livro de Sofonias. Alguém leu um livro que pelo menos tinha 3 capítulos na Bíblia? Graças a Deus. Não precisa nem levantar a mão. Alguém leu um livro de 100 páginas? Sabe por quê, meus irmãos? Já estou terminando. Uma coisa que nós temos negociado muito é o nosso tempo. Nós damos o nosso tempo do dia todo por uns simples momentos de prazer. O como? Como estamos hoje? A pessoa, ela olha a rede social. Ela só olha a rede social. Só olha. Eu posso dizer isso porque eu já tive durante um ano. Só de você olhar a rede social já vai 1 hora do seu dia. Só de olhar. Se olhar a rede social, olhar. Já vai 1 hora. Mas irmão, quer dizer então que eu não posso ter lazer? Não é isso. A questão é que nós sabemos o tempo que nós temos que dar para Deus. Nós sabemos o tempo que nós temos que investir na presença de Deus. Nós sabemos o tempo que nós temos, meus irmãos, que melhorar na presença de Deus. Porque se a gente não buscar o nosso tempo, que é a nossa herança, que nós temos de viver nessa terra, de que forma que nós vamos enxergar aquilo que é valor na nossa vida? Porque aquele homem, para ele saber o valor que tinha aquela terra, ele tinha que saber a história daquela terra, ele tinha que saber conhecer a terra, ele tinha que saber, porque se ele não soubesse disso, ele negociaria, venderia ou trocaria por outra coisa. E sabe por que muitas vezes nós temos trocado e desvalorizado aquilo que Deus tem nos dado? Porque nós não paramos tempo, não perdemos ou não valorizamos o nosso tempo, não investimos nosso tempo, aleluia, em ler e meditar na palavra de Deus. Ficamos no Facebook, ficamos no Instagram, ficamos, meus irmãos, em redes sociais, vamos para lá, vamos para cá, mas ler a Bíblia que é bom, como diz o brasileiro, nada. E aí, como é que você e eu, como nós vamos conhecer aquilo que é de Deus, se nós não nos inteirarmos com aquilo que está escrito na sua palavra? Não tem como, meus irmãos. É a mesma coisa, um filho, já vem aquela expressão do filho que recebe a herança do pai, que não está nem aí para nada, quando pega a herança do pai, gasta tudo, destrói a empresa. Alguém já viu essa história? Claro. Porque todo mundo já viu uma situação assim, O filho pega a herança do pai, acaba com tudo que o pai tem e pronto, fica pobre. Sabe por quê? Porque nunca soube como que aquilo foi construído, nunca soube saber o valor, conhecer o valor daquilo. E é por isso que faz pouco caso daquilo que foi dado a ele de graça. E nós, meus irmãos, aleluia, temos feito pouco caso da herança que Deus tem nos dado. Porque quando chega uma época de quarentena, que todo mundo está em casa, não tem correria para ninguém, não tem correria, ninguém está correndo, todo mundo está em casa. Muitos saem do Instagram, vai para o Facebook, do Facebook vai para a série da Netflix, da série da Netflix vai conversar com os irmãos numa live, e dali você vai ali, e não cresce espiritualmente. E aí quando vem alguém negociar a nossa fé, não precisa de muito não. Quando o inimigo vem no nosso ouvido assim negociar, a gente vai e entrega de bandeja. Não, é isso mesmo? Ah, olha, que bom. Entrega. E nós entregamos, meus irmãos, porque não sabemos o valor daquilo que Deus nos deu de graça. Muitos de nós temos entregado a nossa salvação porque não sabemos o valor que isso tem nos dado, que Deus nos deu de graça. Sabe por quê? Porque a gente não procura conhecer a Bíblia, não procura conhecer, meus irmãos, aquilo que está escrito ali. Às vezes a gente não quer conhecer para não se comprometer demais, né, pastor? A pessoa não quer conhecer porque não quer se comprometer demais com a igreja, com Deus. E aí, meus irmãos, Deus dá, e da mesma forma que Deus dá aqui dentro da igreja, se ouve uma palavra, chega na porta da igreja, antes de chegar do outro lado da calçada, já o inimigo já se foi, já levou. Entendeu?
Eu acho Deus nos chama importante, hoje interessante ser presencial. para nós Última aula da conhecermos a uma sua aula palavra. de eclesiologia. Hoje é restrito para nós irmos a muitos lugares, muitas coisas, mas nós temos que ter um tempo para a Bíblia, não negociarmos esse tempo. Nós sabemos, irmãos, o tempo que nós podemos curtir com a nossa família, nós podemos assistir um filme, nós sabemos disso. O que nós decidimos passar muitas vezes é aquele tempo que Deus, o Espírito Santo, meus irmãos, Ele fala conosco, Ele fala de uma forma audível, que não é confusa para nós. Ele fala: olha, agora é hora de orar, agora é hora de ler a Bíblia, agora é hora de ir para a minha casa. Ele fala conosco, Ele fala. Ele tem falado conosco, mas não, Senhor, vamos fazer assim, olha, é bem desse jeito mesmo. Hoje eu vou assistir uma coisa a mais, eu vou ficar mais um tempo, mas amanhã eu complemento ou eu pago essas horas, tá bem? Em dobro ou em triplo. Quando chega no outro dia, meus irmãos, tá pior do que o do dia anterior. Não deixe que o inimigo roube aquilo que Deus te deu. Não deixe que o inimigo roube aquilo que Deus colocou na sua vida, o dom que Deus te deu, o tempo que Deus te deu, a unção que Deus te deu, a graça que Deus te deu. Não deixe que o inimigo roube, meus irmãos, a certeza da salvação que Deus te deu. Não deixe que o inimigo roube o tempo, aquele tempo que você sabe, que eu sei, meus irmãos, a nossa vida, que Deus está falando conosco. Não deixe que o inimigo roube. Não deixe que o inimigo roube a oportunidade do arrependimento. Não deixe que o inimigo roube nada daquilo que Deus nos atribuiu, que Deus nos concedeu pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, meus irmãos. Porque aqui para Nabote foi desse jeito e para nós também é. Não importa o valor, não importa o desejo, não importa a oportunidade. Se Deus deu, Deus deu, e Deus vai, nós vamos ter que prestar conta daquilo que Deus nos deu. E tem uns que às vezes vai passar pela a sua oferta, ou a sua hora vai passar pelo fogo, vai se queimar e nem ainda vai ser salvo. Mais uma vez, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus manda dizer para mim e para você: os dias na terra estão se acabando. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz isso. O Espírito Santo de Deus fala através da sua palavra. Nós estamos vivendo capítulo 10, capítulo 11 ali de Apocalipse já. Estamos vivendo. Ah, nossa, irmão. Estamos vivendo capítulo 10, capítulo 11 de Apocalipse. A parte das igrejas ali já meio que passou. Às vezes ela se renova, mas a passagem da Bíblia é ali, mais ou menos capítulo 10, capítulo 11 de Apocalipse. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe.